Pronto. Boa tarde a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre fundamentos de cálculo, né? Então, na primeira aula, a gente estudou o axioma do supremo e vimos que essa propriedade é própria dos números reais, né? Pois bem, agora vamos estudar aplicações do axioma do supremo. Então vamos começar com o primeiro teorema, né, que garante a existência de um número real positivo cujo quadrado é igual a 2. Né? Então esse teorema aqui a gente vai chamar de existência de raiz quadrada de 2. Certo? Existência de raiz quadrada de 2. Tá, porque a gente sabe que no contexto dos números racionais, né, não existe um número racional cujo quadrado seja 2, certo? Tá. Qual é o enunciado concreto aqui, né? Existe um número real positivo, que vamos chamar de S, né? Um número real S maior que zero, tal que seu quadrado é igual a 2. Quadrado de S igual a 2, né? E a gente sabe, normalmente a gente denota esse número, desculpa aqui, 2. E a gente denota esse número por raiz de 2, certo? Mas a gente tem que provar primeiro a sua existência, né? E para isso vamos usar o axioma do supremo, né? Então, a gente tem que construir um conjunto, né? Mostrar que ele é não vazio, limitado superiormente, e então vai existir o supremo. Então, vamos considerar o seguinte conjunto, seja A, né? O conjunto formado por todos os números reais que são positivos, tá? E cujo quadrado é menor que 2. Né? Então, as condições as propriedades para estar nesse conjunto são x maior que zero e o quadrado de x menor que 2. Correto? Muito bem. Olha, a primeira coisa que você vai observar é que esse conjunto é não vazio. Por exemplo, o número 1, o número real 1, pertence ao conjunto A. 1 pertence a A. Sim, por quê? Porque o 1 é positivo, né? Certo? A gente já sabe que dentro de um corpo ordenado, já vimos isso daí. E de fato, os números reais é um exemplo de corpo ordenado. 1 sempre é um número positivo, né? E o quadrado de 1 é menor que 2. Então, isso implica que A é um conjunto não vazio, né? Tá bom? De fato, existem outros números mais aí que você pode descrever, não? Mas o importante aqui é que A é diferente do vazio. Certo? Por outro lado, se você pega um x qualquer dentro de A, se x é um elemento de A qualquer, né? Então, o quadrado de x vai ser menor que 2, né? Sendo que 2 é menor que 4, certo? Então, x quadrado, né, por transitividade, vai ser menor que 4, né? Então, você pode concluir a partir daí, né, que x é menor que 2, né? Dado que x é positivo, né? Certo? Porque, em geral, dentro dos números reais, dizer que x quadrado é menor que 4 significaria que x estaria entre menos 2 e 2, né? Menos 2 e 2. Mas a gente sabe que x é positivo, então a gente fica simplesmente com isto aqui, né? Certo? Ok. Mas essa condição aí implica, né, que 2 é uma cota superior do conjunto A. Por quê? Qualquer elemento de x vai ser limitado superiormente por 2, né? Então, A é limitado superiormente, tem uma cota superior. Ok? Então, o axioma do supremo garante
né, que esse conjunto A possui um supremo, não é isso? Aliás, tem um supremo, né? O supremo é único nesse sentido. Tá, bom, então pelo axioma do supremo, né? O axioma do supremo, existe S, né? Que é igual ao supremo de A, né? Ou seja, existe um número real que é a menor das cotas superiores do conjunto A. A primeira coisa que você vai notar, né, é que S, sendo uma cota superior de A, e como os elementos de A são positivos todos, né, então S tem que ser positivo. Né? Então a primeira coisa que você vai observar é que S é positivo. Né? Note que S é maior que zero. Tudo bem. Bom, a gente vai afirmar, né, que o quadrado de S é 2. E esse aí vai ser o número que a gente está procurando, tá certo? Então vamos colocar aqui a afirmação, né? Afirmação, né? Isso aí a gente tem que demonstrar, é claro, né? Que o quadrado de S é igual a 2. Portanto, S seria o número que a gente está procurando, né? Ok, como a gente vai mostrar que esse é o quadrado igual a 2? Descartando as outras possibilidades. Que outras possibilidades? Pela tricotomia, né, que é própria dos corpos ordenados, certo? Esse ao quadrado tem que ser menor que 2, esse ao quadrado tem que ser maior que 2, ou esse ao quadrado tem que ser igual a 2. Então, como vamos fazer essa prova? Vamos colocar aqui, né, a ideia da prova, né? Vamos descartar então as outras possibilidades, né? Bom, primeira coisa, né? Que acontece, né, se S ao quadrado for, digamos, menor que 2? Aliás, eu vou registrar aqui, né? Caso contrário, né, temos duas possibilidades, né? Se S quadrado não for igual a 2, por tricotomia, a gente teríamos duas possibilidades. S ao quadrado pode ser menor que 2, ou S ao quadrado maior que 2, certo? Pois bem, vamos descartar vendo que ambas as possibilidades, ambas alternativas, levam a contradições. Né? Vamos analisar o primeiro caso. O que acontece se esse quadrado é menor que 2? Tá, se esse quadrado é menor que 2, então a diferença de 2 com S quadrado, obviamente, vai ser positivo, tá certo? Ok, então, né, pela propriedade arquimediana, né, o seu colorário, né, toda vez que você tem um número real positivo, sempre existe um número natural cujo inverso é menor que esse número dado, né? Então vai existir esse natural cujo inverso é menor. Olha, que esse quociente aqui, 2 menos S ao quadrado dividido por 2S. Tá, esse daqui, esse detalhe técnico, por que essa escolha, eu vou explicar em breve, tá? Por quê? Vamos fazer primeiro as contas, né, que levam a uma contradição, né? Bom, então, isso aí está garantido porque esse cara aqui é positivo, 2 menos esse quadrado positivo, S, já vimos que é positivo, então todo esse quociente positivo. Bom, então, S mais 1 dividido por N, né, que seria um número real positivo. Isto aqui ao quadrado seria igual ao quadrado primeiro mais 2 vezes o segundo o primeiro pelo segundo, né, Sn mais 1 dividido por n quadrado, né? Quadrado segundo, né?
Obviamente, 1 dividido por n quadrado é menor ou igual que 1 dividido por n, né? Olha, isto aqui seria então menor ou igual que 2s quadrado mais 2s dividido por n. E essa quantidade aqui, comparada com 1 dividido por n, ela é menor ou igual, não é isso? É igual quando n vale 1 e nos outros casos é sempre menor. A gente faz isso para, aqui ó, estamos homogeneizando, né? Porque essa quantidade aí da direita pode ser escrita assim, ó, s quadrado mais denominador comum n, né? E aqui vai ficar 2s mais 1, tá bom? Ok, agora veja, segundo nossa escolha aqui, 1 dividido por n menor que 2 2 menos s quadrado dividido por n, né? Então, vamos deixar aqui por um momento esse cara aqui. E combinando com isso, vamos ver a que leva, né? Como, vamos escrever aqui. Aliás, para não estar escrevendo aqui isso daqui, este aqui eu vou chamar a relação alfa, digamos. Tá? Então, da relação alfa, né? De alfa, né? De alfa, você tem o quê? De alfa, fazendo as contas, né? Como todo é positivo aqui, esse 2s, né, pode multiplicar e vai ficar 2s dividido por... acho que aqui é melhor escolher certo. Aqui vai aparecer 2s mais 1. Então, a escolha que a gente vai fazer, na verdade, aqui não é 2s, tá? É 2s mais 1, desculpa aqui. 2s mais 1, tá? Vamos consertar aqui. 2s mais 1, tá? Justamente por causa disto aqui, né? Certo? Porque aí vai aparecer 2s mais 1. Então, de alfa você pode ver que 2s mais 1 dividido por n, simplesmente multiplicando, ó, 2s mais 1 passa a multiplicar aqui, dividir por n seria menor que 2 menos s quadrado, né? Menor que 2 menos s quadrado. Aliás, eu posso justificar aqui, no lugar de colocar outra desigualdade, eu posso dizer que tudo isto aqui, né? Tudo isto aqui, né? Para continuar aqui, isto aqui seria menor que s quadrado fixo, e essa quantidade aqui, 2s mais 1 dividido por n, seria menor que 2 menos s ao quadrado, 2 menos s quadrado. E a justificativa é pois, né, pois de alfa a gente tem, ou por alfa, né, por alfa, a gente tem essa desigualdade, né? Tá certo? Muito bem. Então, voltando, né? A gente calculou o quadrado s mais 1 dividido por n, isto aqui. Isso leva, aliás, como 1 dividido por n quadrado menor ou igual que 1 dividido por n, né? Tudo isso aqui vai ser menor ou igual que s quadrado mais 2s dividido por n mais 1 dividido por n. Isto aqui, 2s mais 1 dividido por n, que graças a alfa, né, por essa escolha desse 1 dividido por n, s multiplicado por, aqui, 2s mais 1 dividido por n, seria menor que 2 menos s quadrado. Tá. Pronto, então aqui estou somando. Só que isto aqui, tudo isto daqui, é igual a 2. Tá? Então, a gente teria, né, que s... Então, a gente teria que S mais 1 dividido por N ao quadrado seria menor que 2. E como S mais 1 dividido por N, obviamente, é maior que 0, né? Porque S é maior que 0, 1 dividido por N maior que 0. Então, essas relações implicam que S mais 1 dividido por N seria um elemento do conjunto A.
Porque lembre-se, o conjunto A está formado por números reais positivos, cujo quadrado é menor que 2, tá? A gente construiu assim esse conjunto, definimos assim, né? Então, esse mais 1 é um número de A porque é positivo e seu quadrado é menor que 2. Então, se você compara com seu supremo, né, o supremo tem que ser maior ou igual. Porque o supremo é uma cota superior. Né? Então, você vai ter que isto aqui é menor ou igual que o supremo. Mas isto daqui, obviamente, é uma contradição, né? Porque cortando esse, você teria que 1 dividido por n é menor ou igual a 0. Né? Obviamente, isto aqui é uma contradição, né? Que vamos indicar dessa forma, tá bom? Então, essa contradição é consequência de assumir a possibilidade que esse quadrado seja menor que 2. Então, essa possibilidade estaria realmente descartada, tá certo? Então, este daqui não, porque isso aí leva a uma contradição. E a gente vai descartar agora essa outra possibilidade, né? E, portanto, pela tricotomia, vai restar apenas uma única possibilidade, que o quadrado de S seja igual a 2, tá bom? Muito bem, mas antes disso, antes de entrar na segunda possibilidade, eu disse por que a gente escolheu este cara aqui, né? Este cara, né? Porque essa forma, né, meio exótica, digamos, de escolher dividir por n que seja menor que esse número. E o segredo está aqui, né? A gente pretende achar um número maior que esse, cujo quadrado que esteja também em A. Então ele tem que satisfazer que seu quadrado seja menor que 2. Então esse cara que a gente vai procurar vai ser da forma S mais 1 dividido por N. Você desenvolve S vai ser quadrado de S mais 2S dividido por N mais 1 dividido por N quadrado, né? E esse 1 dividido por N quadrado menor ou igual que 1 dividido por N, né? E tudo isso vai ser igual a isso. Então, aqui, veja bem, aqui, eu vou querer, então, que tudo isso aqui seja menor que 2, certo? Eu vou querer que tudo isso seja menor que 2 para que depois eu possa concluir que S mais 1 dividido por N ao quadrado seja menor que 2, tá? Então, vou escrever aqui com vermelho, né? Essa relação aqui, certo? Vou querer então que, desculpa, aqui com vermelho, vou querer que, certo? Vou colocar aqui uma pequena observação, tá certo? Porque a escolha desse daí, né? Um rascunho, digamos. Então, essa quantidade aí, ó, S quadrado mais 2S mais 1, você pode fazer que seja menor que... Pedir, aliás, né? Pedir que seja menor que 2. Para você escolher o N. Né? Tudo isso aqui teria que ser menor que 2. Mas quando isso aí acontece? Isso aí acontece se somente se 2S mais 1 dividido por N seria menor que 2 menos S ao quadrado. Certo? E isto aqui acontece, né? Se somente se... como isto aqui é positivo, pode passar a dividir do outro lado, se somente se o inverso de n é menor que 2 menos s quadrado dividido por 2s mais 1, tá bom? Então, essa daqui é a razão pela qual a gente escolhe esse n aqui, com essa propriedade. Porque dessa forma, né, com essa escolha, tudo isso daqui vai ser menor que 2. E então S mais 1 dividido por N ao quadrado vai ser menor que 2. Então a única coisa que você tem realmente que, de fato, verificar que se é possível uma escolha desse tipo. Será que existe um natural cuja inversa seja menor que isto aqui? E como este aqui é positivo, que 2 menos esse quadrado é positivo, já que estamos na hipótese auxiliar que esse quadrado é menor que 2, então tudo isso aqui é positivo. A propriedade arquimediana, né, o seu colorário, garante a existência desse N.
tá bom? Então esse é o motivo pelo qual a gente escolhe esse daqui, né? E depois já trabalha formalmente, né? Não é nenhuma coisa exótica, nem mágica, coisa parecida, né? Tá bom? Todo tem seu fundamento. Segunda possibilidade que vamos descartar é que o quadrado de S é maior que 2. Né? Então, o que acontece com essa possibilidade? Ela tem que nos levar a uma contradição, né? Então, vamos aqui, ó. O que acontece se S quadrado for maior que 2, né? Muito bem. Então, aqui a gente vai proceder de uma forma semelhante, né, ao caso anterior, certo? E isso aí tem que levar a uma contradição. Olha, se esse quadrado é maior que 2, a diferença desse quadrado com 2, obviamente, é positiva, certo? Muito bem. Então, pela propriedade arquimediana, né, pela propriedade de Arquímedes, existe um número natural m, né? Aqui vou chamar de m, com a seguinte condição: o inverso dele, 1 dividido por n, é menor. Olha, vai ser bem parecido ao caso anterior, esse quadrado menos 2, só que aqui sim vai ser 2s, tá? Aqui sim vai ser 2s. Lembram que no caso anterior eu estava trabalhando inicialmente com 2s, mas depois eu percebi que não, era 2s mais 1, mas aqui vai ser. E também vou exigir que 1 dividido por m seja menor que s. Tá? Olha, na verdade, para esse número positivo existe um natural com essa propriedade. Para esse número existe outro natural com essa propriedade. Então, qualquer outro número natural maior que esses dois números naturais vai satisfazer também, porque se o número é maior, o seu recíproco vai ser menor. Então, o recíproco dele vai satisfazer ambas as desigualdades, tá bom? Muito bem. E então, agora vamos calcular ao contrário do caso anterior, onde a gente somava com 1 mais n, aqui a gente vai trabalhar com a diferença, tá bom? Então, o que vai acontecer com isto? Primeira coisa que você pode observar é que esse número aqui, S menos 1 dividido por n, é positivo. Por causa disto aqui, né? Por causa disto aqui. Isto aqui já está indicando que S menos 1 dividido por m, né, é positivo. Então, vamos ver o que acontece com o seu quadrado. Vamos desenvolver. Quadrado do primeiro, né? Menos 2 vezes S dividido por m, mais, né, 1 dividido pelo quadrado segundo, não é isso? Tá. E aqui, como 1 dividido por m quadrado é uma quantidade positiva, né? Isto aqui seria maior que S quadrado menos 2S dividido por m, né? Agora, veja bem, aqui que vai participar esse negócio, este aqui, ó, essa escolha, né? Essa escolha aqui, essa escolha, porque veja bem, agora sim, eu acho que é melhor eu vou chamar a esta relação aqui, vamos chamar de a relação beta, digamos, de beta, né? Bom, de beta. E vamos deixar por um momento essa relação aqui, tá? Certo? Vou fazer com calma. Olha, o que acontece em beta, né? Em beta, olha, se você multiplica esse 2s do lado esquerdo, você vai ter que 2s dividido por m vai ser menor que s quadrado menos 2, não é isso? Tá, mas aqui aparece um menos. Então, se você multiplica por menos, né? Por menos, você sabe que essa desigualdade vai mudar. Então, aqui era menor, aqui passa a ser maior, né? E menos, multiplicado por esse quadrado menos 1, vai ser 2 menos
S quadrado, né? Então, se você soma S quadrado a ambos os membros, né? Somando S quadrado, né? S quadrado menos 2S dividido por M vai ser então maior que S quadrado mais 2 menos S quadrado, sendo que essa última relação é igual a 2, certo? Então, este número daqui é maior que 2. Então, por transitividade, né? S menos 1 M ao quadrado seria maior que 2. Então, em estrela, certo? Em estrela, S menos 1 dividido por M ao quadrado, certo? Seria maior que 2. Não é isso? Seria maior que 2. Tá bom? Seria maior que 2. Né? Agora, vou deixar esta relação por um momento aqui. Vamos chamar a relação de 2 estrelas. Tá certo? Muito bem. Se a gente pega um cara, olha, se a gente pegar um cara X arbitrário em A, né? Então, né, pela definição de A, x quadrado é menor que 2. Né? Dado que esse daqui ao quadrado é maior que 2, então, comparando aqui, a gente vai ter que aliás, x quadrado vai ser menor que S menos 1 dividido por M ao quadrado, né? Já que o quadrado dele é maior que 2 pela relação 2 estrelas. Mas como esse número aqui é positivo, então, né, você vai concluir que x é menor que S menos 1 dividido por M, tá certo? E agora, esse x que a gente está falando é qualquer um. Seja, aqui eu vou escrever melhor, seja x, um cara qualquer, seja x que está em A. Estamos provando que x é menor que S menos 1 dividido por M, né? Como é uma quantidade positiva. Isso implica, então, que S menos 1 dividido por M é cota superior de A, né? Porque ele é maior que qualquer elemento. Inclusive, aqui eu vou ser mais explícito, né? Mais detalhes. Essa relação aqui vale para todo x que está em A, correto? Então, S menos 1 dividido por M realmente é uma cota superior de A, né? Uma cota superior de A. E você sabe, né, que o supremo é a menor das cotas superiores, né? Então, se você tem uma cota superior, o supremo tem que ser menor ou igual que essa cota superior. Em particular, S vai ser menor ou igual que S menos 1 dividido por M. Mas isso daqui é contraditório, né? Porque S menos 1 dividido por M é menor que S, porque está restando uma quantidade positiva. Então, isto aqui realmente é uma contradição, né? A segunda possibilidade não pode acontecer também, não é isso? Então, essa segunda possibilidade leva novamente a uma contradição. Então, consequência, a nossa afirmação vale e, portanto, esse é o número procurado, né? Porque a gente está procurando um número cujo quadrado, número positivo, cujo quadrado é 2. Quem era esse? Esse é o supremo desse conjunto, tá? Olha, para garantir existências, né, por exemplo, de raiz de 3, digamos, né? Porque existe um número cujo quadrado é 3. Você pode proceder de uma forma semelhante, construir o conjunto dos números reais positivos, cujo quadrado é menor que 3, certo? E então mostra que ele é limitado superiormente, ele tem supremo. E logicamente esse supremo
vai ser o candidato a ser o número cujo quadrado é 3. Né? Então tente imitar essa demonstração, né? E verifique que de fato esse supremo é o número procurado. Né? Isso aí garante a existência da raiz 2. Mas em geral, né? Usando o axioma do supremo, certo? Pode ser demonstrado que, dado um número real positivo e um número natural n, sempre existe um número que elevado a n dá o número positivo dado, ou seja, a existência da raiz n-ésima, tá certo? Tá. Sim, novamente eu queria falar aqui, né, porque a gente escolheu esse m aqui na segunda parte estou dizendo, né, porque existe, quer dizer, existe sim, mas porque a gente escolheu justamente esse m com essa propriedade aqui e com essa outra propriedade. Bem, essa daqui vai ser clara porque a gente vai trabalhar com a diferença. Então, queremos que S menos 1 dividido por M seja maior que 0, né? E com relação a essa daqui, é porque, como no caso anterior, se a gente faz as contas, eleva ao quadrado, você vai obter essa quantidade aqui, que é maior que isto daqui. E então, aqui que você faz que isto aqui seja maior que 2. Né? Nesse momento que você faz que isso aí seja maior que 2. Então, se você quer dizer, requer isso daí que seja maior que 2, né? Você vai obter, né, que necessariamente 1 dividido por m tem que ser menor que esse quociente. Igual que o caso anterior. Tá? Então, por isso que você vai escolher esse m com essas propriedades para funcionar tudo isso daqui. Ao final, tudo isso aí leva a uma contradição, né? Tá ok? Muito bem. Então, isso aqui demonstra nosso teorema, né? Nossa primeira aplicação do axioma do supremo, né? Que garante a existência da raiz quadrada de 2, tá? Segundo teorema, segunda aplicação, é a chamada densidade dos números racionais dentro dos números reais. Então, o nome é densidade de Q em R, certo? De Q em R. O que significa isto? O que significa isto? Olha, se você considera dois números reais, sejam x, y, dois números reais quaisquer, né? Porém, com a condição de que um deles seja menor que o outro, né? X menor que y. Então, né? Então, você sempre pode achar um número racional entre ambos os números, né? Então, existe um número racional que vamos chamar de R, né? Um número racional R, de forma tal que esse R mora entre X e Y, correto? Tá? Então, o que significa que o que é denso dentro dos números reais? Em qualquer intervalo, você sempre encontra números racionais, sempre existe. Entre dois números reais, né, você tem um número real aqui, x à esquerda, y à direita, ou seja, porque x é menor que y. Então, existe um racional aqui, certo? E, aliás, aplicando esse mesmo teorema a x e y, aqui você pode encontrar outro racional, né? As dois caras, outro racional, sempre existe. Então, veja, isso aí permite a você aproximar o número x via racionais. Ou seja, vai existir uma sequência de números racionais que convergem para x. Tá?
No próximo capítulo, né, a gente vai estudar sequências e vamos ver que todo número real vai ser o limite de uma sequência de números racionais. E para mostrar tal resultado, a gente vai usar este teorema aqui que vamos provar agora, né? Famosa densidade de Q dentro dos números reais, né? Dados dois números reais, um menor que outro, x menor que y, existe um cara entre ambos. Se existe um, existem infinitos, né? Porque você aplica esse critério entre x e r, outra vez existe outro racional, porque afinal, o racional é o número real. Existe outro, né? Infinitos, né? Ou por este lado também, entre y e r existe outro cara, entre s e s existe outro cara, né? E assim vai, tá? Então existem infinitos, na verdade. Ok, prova então de essa afirmação, né? Obviamente a gente vai aplicar o axioma do supremo ou alguma das propriedades que a gente já provou como consequência do axioma do supremo. Por exemplo, a propriedade arquimediana, ou pode ser também a existência do maior inteiro, né? Para facilitar nossa vida, vamos supor primeiro, né? Primeira possibilidade é que esse x é maior que zero, tá bom? Então suponha que x é maior que zero. Depois a gente se enfrenta aos outros casos, né? Que vão ser consequência desse primeiro caso, na verdade. Então vamos supor inicialmente, né, que x é positivo, né? Então, olha, vamos fazer um desenho aqui que vai nos ajudar, né? Opa, o que aconteceu com isso? A gente... Aqui está o zero, né? E aqui está o x. E aqui está nosso amigo y. Ok. Muito bem. Bem, como x é menor que y, né? X menor que y pela hipótese, né? Então a diferença entre esses dois caras é positiva, né? Y menos x é maior que zero. Ok. Então, pela propriedade arquimediana, vai existir um número natural que vamos chamar de n, né? Número natural. Lembre-se que para nós, por convenção, os naturais são maiores ou iguais a 1, né? Não estamos considerando o zero como número natural, por favor. Isso é importante porque a gente está sempre trabalhando com inversos desses naturais. Se for zero, não faria sentido, né? Então, existe isto aqui, né? Tá? Tudo bem. Propriedade arquimediana. Certo. Isso aí, multiplicando por n, né? Multiplicando por n significaria que 1 menor que ny menos nx, correto? Passando esse menos nx do lado esquerdo, a gente teria nx mais 1 menor que ny, correto? Vamos guardar essa relação aqui dentro de um quadrinho, né? Vamos guardar este daqui porque a gente vai usar depois, tá? Então a propriedade arquimediana garante a existência de um n com essa condição aqui, né? Esta aqui que leva a esta daqui. Muito bem. Lembra-se que a gente quer achar um r aqui entre os dois, né? Um racional, por definição, é um quociente de dois números inteiros, certo? Então temos que achar esses dois números inteiros, né? O numerador e o denominador. Quem serão esses caras? Muito bem. Agora vamos aplicar a propriedade do maior inteiro, certo? Para quê? Justamente para o número nx, tá? Então, por outro lado, pela propriedade do maior inteiro, por outro lado, você pode considerar o maior inteiro né, do número nx. Mais explicitamente, existe o número natural positivo. Número natural, aliás, já é positivo, né? Um número natural tal que
m menos 1, que seria o maior inteiro, né? Seja menor ou igual que nx menor que m, certo? Quem garante isso? Então, a propriedade do maior inteiro. M menos 1 é o maior inteiro deste cara aqui. Somando, né, com 1 aqui, somando, a partir dessa relação aqui, na verdade, eu vou precisar apenas dessa quantidade, dessa desigualdade da esquerda. Então, se eu somo 1, m vai ser menor ou igual que nx mais 1, né? Ok? Nx mais 1 participa aqui também. Essa relação nova, né, essa desigualdade, também vamos guardar aqui. Vamos guardar aqui com vermelho, certo? Vamos guardar, né? Ok. Tá certo. Tá, deixa eu ver aqui. Ok. Bom, então, dessas duas desigualdades, a gente vai ter o quê? Que m vai ser menor ou igual dessas duas, né? A gente já vai ter que m, né, dessas duas aqui, dessas duas, por favor, né? A gente já vai concluir, por exemplo, que m vai ser menor que ny, né? Porque m menor ou igual que nx mais 1, por sua vez, nx mais 1 menor que ny, então m vai ser menor que ny, certo? E então, dividindo por n, aliás, você vai ter que m dividido por n é menor que y, tá? Realmente, esse quociente aqui vai ser o candidato. Pelo menos já estamos garantindo que m dividido por n é menor que y. Falta, né, agora garantir que m dividido por n é maior que x, tá certo? E a gente vai deduzir isso a partir do seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu queria que... Certo. Deixa eu ver onde a gente vai fazer isso. Ah, sim. Tá aqui, ó, tá aqui, né? Tá, eu disse que não íamos usar, mas na verdade a gente vai usar, sim, este daqui. Essa outra relação, ó, esta daqui agora, eu quero... A gente apenas trabalhou com a relação da esquerda, né? Esta daqui, que leva a isto daqui. Mas agora eu quero que você observe essa relação. Isso aqui já dá a resposta, né? Dessa relação aqui, dessa, né, que está pintada dessa cor, você obtém que nx menor que m. Então, x vai ser menor que m dividido por n, correto? Muito bem. Então, a gente vai ter, vamos escrever aqui melhor, x vai ser menor que m dividido por n, e por sua vez, m dividido por n vai ser menor que y. Né? A gente então já tem ambas essas desigualdades, né? Esta daqui, né? Tá pronto, e essa outra, que era comparando esta com esta aqui, transitividade. Pronto. Muito bem. E isto é menor que y, certo? Então, esse é o cara que você vai considerar, porque este daqui é uma fração. Esse daqui é um número racional, tá bom? Então, existe esse número racional, no caso em que x é positivo, certo? Tá.
Mas a outra possibilidade, né, segunda possibilidade, é que, deixa eu ver aqui, a gente está trabalhando, eu anotei, número 1, suponha que x é maior que zero, né? Isso estamos nesse caso. Segunda possibilidade, que tal se x é zero, tá? Se x é zero, né? Segunda possibilidade, acho que é assim somente. O que acontece se x é zero? Se x é zero, né? Então, olha, a gente tem, né, aqui o zero, que é o próprio x, estamos assumindo isso daqui, e o y, ele está desse lado, porque ele sempre é maior que o x, né? Ok, então aqui você pode aplicar a propriedade arquimediana pela propriedade arquimediana, né? Arquimediana, existe um natural, né? Um natural tal que 1 dividido por n é menor que esse y, já que esse y é positivo, certo? E obviamente 1 dividido por n é maior que zero, né? Então estaria entre x e y, né? Certo? Então no caso anterior, o R que a gente procurou era esse cara aqui, m dividido por n, né? Então no caso, quando x é zero, este cara já é o racional que a gente está procurando. Este aqui seria o racional, né? Tome R igual 1 dividido por n, né? Porque você sempre quer garantir a existência de um racional compreendido entre ambos, né? Quando x é zero, tranquilo, a propriedade arquimediana já garantiu, né? O caso anterior era um pouco mais técnico, né? Aqui melhor vou anotar. Tome. Basta tomar, né? Tome, então, R igual m dividido por n, certo? Escolha esse daí, pronto. Terceira possibilidade é que x seja menor que zero, né? X menor que zero. Tá, olha, mas aqui a gente tem também várias coisas com relação a y, né? Olha, temos, por exemplo, essa possibilidade, né? X aqui, y zero aqui, aliás. Uma possibilidade pode ser que y seja positivo, né? Digamos, se x menor que zero, existem as seguintes possibilidades. É y maior que zero, digamos. É y maior que zero. Tá, seria isso daqui. Então, você toma zero como racional procurado, porque ele já estaria compreendido entre x e y, certo? Então, nada a ser demonstrado aí. A outra possibilidade é que estamos dentro do caso de que x é menor que zero. X menor que zero é y zero. Ah, certo. X maior que zero e y zero, né? Ou seja, aqui, não? X e esse daqui é y, né? Ok, se x é maior que zero, então menos x será positivo, não é isso? Ok, menos x vai estar desse lado aqui, menos x vai estar por aqui. Ok, então pela propriedade arquimediana, né, vai existir um natural cuja inversa seja menor que menos x, que é positivo, tá? Aqui, ó. Tal que o dividido por n tem que ser menor que menos x. Tudo bem, mas eu não quero menos x, eu quero x. Então, multiplicando por menos, né, você vai ter que x menor que menos 1 dividido por n menor que 0, que é o próprio y, né? Então, em nosso diagrama, aqui estaria 1 dividido por n. E quando você multiplica por menos, aqui estaria o x e aqui menos 1 dividido por n. Então, este seria o cara que você tem que escolher. Escolha esse número racional porque ele estaria entre x e y.
certo? Então basta tomar R, o racional R igual a menos 1 dividido por N, tá bom? Porque ao final você quer um racional, não está dizendo positivo ou negativo, não, um racional, quociente de dois inteiros. E a última possibilidade, né, dentro do caso de x menor que zero, é que x e y ambos sejam menores que zero. Tá? Então a outra possibilidade é se x menor que zero, né, e y também, ambos negativos. Então veja bem, segundo, vamos ubicar aqui, né, na reta x, aqui, y aqui e zero aqui. Olha, o que vamos fazer? Como a gente vai mostrar? Isto aqui, podemos, se a gente multiplica por menos, certo? A gente teria assim, ó, menos y seria menor que menos x, e todos esses caras seriam positivos dessa vez, né? Ou seja, nosso diagrama menos y estaria aqui, menos x estaria aqui, não é isso? Mas essa possibilidade é a primeira que a gente estudou, quando você tinha dois números reais, ambos positivos, um menor que o outro. Então, pela primeira parte, né, já sabemos que existe, já foi provado, né, pela parte 1, né, dados dois números positivos, um menor que o outro, você garante a existência de um racional. Então, existe um racional, vou chamar de S, um racional compreendido entre esses dois números aqui, entre menos y e menos x, né? Aqui, ó, esse menos y existe, né? Esse aqui, existe entre os dois. Então, multiplicando por menos para voltar à desigualdade original, você vai ter que x menor que menos s menor que y, né? Então, menos s vai estar desse lado, né? Menos s, você multiplicou por menos, daí. Então, esse seria o racional que você procura. Este seria o racional. Já que esse é racional, menos s também seria racional. Então, tome este R como sendo menos s. Tá? Esse é racional que mora entre x e y. Tá? Então, esgotadas todas as alternativas, a gente então finaliza a demonstração do teorema da densidade de Q dentro dos números reais, tá? Então essa aqui vai ser uma propriedade muito importante, né, que a gente usa com muita frequência para provar propriedades, por exemplo, que tem a ver com sequências, né? Densidade de Q em R, que significa que em qualquer intervalo de números reais sempre existe um número racional. Ou, em outras palavras, dados dois números reais, x menor que y, então existe um racional compreendido entre ambos, certo? E como já falamos, já observamos, se existe um, na verdade existem infinitos desses racionais. Certo? Próxima aplicação é o famoso teorema dos intervalos encaixantes, tá? Então vamos anotar aqui, teorema dos intervalos, vamos anotar aqui, dos intervalos encaixantes. O que significa isso, né? Intervalos encaixantes. Ok, olha, a gente vai considerar uma sequência de intervalos fechados e limitados, uma sequência decrescente, né? Então, suponhamos que você tem, uma sequência de intervalos com a seguinte propriedade. O primeiro intervalo, I1, contém ao segundo intervalo, I2, que por sua vez
contém ao intervalo I3 e assim vai. Contém ao intervalo I4 e 5, o intervalo enésimo, que contém ao intervalo n mais 1, né? Certo? Suponhamos que este daqui é uma sequência decrescente, digamos, né? Sequência decrescente de intervalos fechados e limitados, tá? Decrescente de intervalos fechados e limitados, né? Fechados e limitados, tá? Digamos que cada um desses intervalos, né, é dessa forma. E n, né, é dessa forma, né? O extremo esquerdo vamos denotar com AN e o extremo direito com BN, certo? E esse daqui significa de que o IN, né, contém ao IN mais 1, né, ao seguinte, né, que é uma sequência decrescente para todo natural, certo? Muito bem, então nessas condições, né, a interseção de todos esses intervalos é não vazia. A interseção de todos esses intervalos, n variando, né, de 1 até infinito, é diferente do vazio. Ou seja, existe um ponto que vai ser comum a todos esses intervalos. Tá certo? Antes de começar a prova, né, vamos dar uma ideia ilustrativa disso aqui, né? A ver o que está acontecendo. Olha, digamos, o primeiro intervalo aqui vai ser o A1, B1, né? Com extremos, A1, B1, certo? Ele contém o I2. Então, se ele contém o I2, o extremo esquerdo de I2 tem que estar por aqui, e o extremo direito também. Então, né, necessariamente os extremos desse I2 tem que estar aqui. Os extremos de I3 tem que se ubicar dessa forma, não é isso? E assim vai. Então, essa conclusão aqui, essa tese, está indicando que você vai conseguir um ponto aqui, um ponto X, digamos, existe um X que é comum a todo mundo, né? Ou seja, em outras palavras, o que significa que essa interseção seja diferente do vazio? Que vai existir um cara X que vai morar em todos esses intervalos. Existe um X número real, vamos anotar aqui melhor. Existe um X número real, né, que vai ser comum a todos esses intervalos. X está morando em cada um desses, em I1, em I2, em I3, em todos, né? Por isso que está na interseção, né? Ou seja, segundo isso daqui, esse X se vai ubicar entre a N e Bn, sempre, para todos, para todo N, ok? Quem é esse X? Quem é esse X? Certo? Vamos provar aqui. Quem vai ser esse tal de X, né? Que é comum a todos esses intervalos aí, ok? Muito bem. Vamos formar o seguinte conjunto aqui, né? Considere o seguinte conjunto, por favor. Seja A o conjunto formado pelos extremos esquerdos desses intervalos aí. Ou seja, esses elementos vão ser o A1, o A2, né? O A3 e assim vai, né? Certo?
ou seja, de maneira compacta, seriam os elementos, seriam os ANs, né, onde n maior ou igual a 1, né? Que são os extremos esquerdos de cada intervalo, porque este aqui é o intervalo IN, né? Segundo nossa notação, nosso intervalo IN é ANBN, não é isso? IN, ANBN. Tá? Uma coisa que você pode observar é que, por exemplo, esse B1 aqui supera todos os ANs, né? Primeira coisa, antes disso, né? Obviamente, A é diferente do vazio, né? Certo? São os extremos. Então, esse A não pode ser vazio. Obviamente, A não é vazio, é diferente. Por exemplo, um elemento A1, pode ser um elemento A2. Qualquer extremo é um elemento aí. Tá? Então, não pode ser vazio. Agora, você pode observar também que esse B1 ele é maior ou igual que todos esses, que A1, que A2, que A3, que AN, né? Note que esse B1 é uma cota superior, tá? Então, note que, por exemplo, B1, na verdade, qualquer extremo direito de um dos intervalos sempre é maior ou igual a n, né? Para todo n maior ou igual a 1, né? Isso implica, então, que B1 é uma cota superior. B1 é cota superior de A. Cota superior de A. Se é cota superior de A, significa que esse conjunto é limitado superiormente. Como é no vazio, a gente pode aplicar o axioma do supremo para garantir a existência do supremo de A. Tá bom? Então, pelo axioma do supremo, né? Tinha que participar, né? São aplicações. Então, pelo axioma do supremo, não é isso? Existe esse, vamos chamar de, aliás, vou chamar de X. Existe X igual ao supremo de esse conjunto A. Tá? Então, em particular, né, X vai ser uma cota superior de A, está formado por todos os extremos, né, esquerdos. Então, todos esses AN são menores ou iguais a X, né? Então, AN vai ser menor ou igual que esse X, qualquer que seja o N. Tá ok? Porque, veja bem, nós queremos provar a existência de um X que é comum a todos os intervalos. Então, a princípio, ele tem que ser maior ou igual que os extremos esquerdos. Então, estamos indo por bom caminho. E agora vamos mostrar que esse X é menor ou igual que Bn, certo? Então, como a gente vai mostrar isso? Mostrando que cada Bn realmente é uma cota superior, certo? Desse conjunto A. Então, deixa eu colocar aqui, para continuar nosso processo, né? Vou pegar agora, seja K um número natural qualquer, fixo, digamos, arbitrário, mas fixo, né? Seja K um número natural. Então, vamos afirmar, né? Afirmação que o BK, né, que seria o extremo superior do intervalo IK, é a cota superior de A. É uma cota superior de A também. É uma cota superior de A, do conjunto A. Certo? Isso aí realmente é intuitivo, né? Como já falado aqui, né? Por exemplo, dentro dessa reta, né? Você pega o B2, a gente pegou o B1 e mostramos que B1 era uma cota superior, né? Já falamos diretamente, isso é claro por causa da
de quem? De que I1 contém a todos, né? I1 contém a todos. I1 contém a todos. Então, B1, que é o extremo direito, vai ser maior que todos os extremos esquerdos. Isso está claro, né? Certo? E também vai ser maior que todos os extremos direitos. B1, é claro isso. Mas, por exemplo, intuitivamente o B2 também seria uma cota superior. Olha, B2 também supera, né? B3 também. Certo? Mas nossa intuição pode falhar, né? Pode falhar, porque o Bn seria maior ou igual que todos os extremos esquerdos. Vamos provar, então, realmente que isso aí acontece. Bk, K arbitrário, né? Pode ser o B1, B100, né? B50.000, sei lá. Qualquer um desses é uma cota superior do conjunto A, certo? Muito bem. Então, para provar isso, né, a gente vai pegar um elemento arbitrário de A, né? Então, com efeito, seja um elemento arbitrário, um AN, um elemento arbitrário de A. E a gente tem que mostrar que AN é menor ou igual que BK, não é isso? Então, temos duas possibilidades, né? Primeira possibilidade, se a gente compara esse N com K. O que acontece se N é menor ou igual a K, por exemplo? O que acontece se N menor ou igual a K? Né? Ou se K menor ou igual a N, melhor. Tá? Depois a gente faz o outro. Né? Se K menor ou igual a N. K menor ou igual a N. Tanto K, que você pegou, é o número natural, está fixo, agora pegou um AN, esse N está fixo, podemos comparar K e N. Então, K pode ser menor ou igual a N, o K pode ser maior. Tá, se K é um índice menor ou igual, então, e como a sequência de intervalos é decrescente, então, né, o intervalo IK tem que ser, ou tem que conter o intervalo IN, não é isso? Porque é uma sequência decrescente, certo? O intervalo 1 contém o intervalo 2, intervalo 3 e assim vai. Então, se a maior índice, o intervalo correspondente está contido no outro, né? Certo? Ou seja, se a gente faz um diagrama aqui para nos ajudar, o que significa que IK contém? Né? Então, os extremos vão ser isso. Aqui, ó, AK e aqui BK. Né? Isso os extremos do intervalo IK. E de IN, seus extremos são AN e BN. Não é isso? Por causa disso aqui. Né? Já que K é um índice menor, seu respectivo intervalo tem que conter ao intervalo IN. Né? Então você teria essa situação. E agora, veja, a N é menor ou igual a BK. Né? Então, nesse caso, claramente a N menor ou igual a BK. Segunda possibilidade, né? Isto aqui está ótimo, né? Porque a gente quer mostrar que BK é maior ou igual que a N. Segunda possibilidade é que K seja maior que N, né? Se K é maior que N, né? Que é a outra possibilidade. Temos duas, né? O K menor ou igual a N, K maior que N, né? Consequência da tricotomia, né? A tricotomia temos ou é menor, ou é maior, ou é igual, né? Mas aqui está já contemplado a possibilidade de igualdade. Se K é maior que N, então o intervalo IK correspondente a esse índice tem que estar contido, né? Dentro do IN, porque trata-se de uma sequência decrescente de intervalos. Mais uma vez, vamos fazer nosso desenho. O que significa IK contido? Que IN é um intervalo maior. Então aqui vai estar a N, né? O BN, né? Que é o intervalo IN. Esse aqui seria tudo. Este daqui seria o intervalo IN, né? Que o maior, está dizendo aqui, ele contém IK. Então IK seria este cara aqui. AK BK, não é isso? Isso aí seria nosso intervalo IK, não é isso? Ok, e analogamente aqui, né? Daqui a aqui o IK, né?
Esse seria o IK no caso contrário, né? E este daqui seria o IN, né? Ok. Bem, já vimos a primeira. Agora estamos nessa possibilidade, né? K maior que N e K tem que estar contido em N. Esse é o gráfico. E aqui você vê que AN, novamente, é menor ou igual a BK. Então, AN, mais uma vez, é menor ou igual a BK. Certo? Sempre o BK vai ser maior ou igual a N. Não interessa se ele é um índice maior ou menor que N, não interessa, tá? Sempre o BK é maior ou igual a N. Portanto, como esse AN é arbitrário, né? Este aqui a gente tomou qualquer um, a N um objeto qualquer, um elemento qualquer, aliás, vamos escrever aqui, AN arbitrário, né? Comparamos, o BK é maior ou igual. Isso então demonstra nossa afirmação, é uma cota superior. Perfeito. Se BK é uma cota superior do conjunto A, e como X é o supremo, X tem que ser menor ou igual que BK, porque né, X é supremo, então é a menor das cotas superiores. Olha, lembre-se que X é o supremo de A. Comparado com qualquer cota, X tem que ser menor ou igual a N, não é isso? Muito bem, então, aqui temos mais espaço, aqui. Logo, X, comparado com essa cota, tem que ser menor ou igual, certo? Mas agora, a gente considerou um K arbitrário, né? Seja K um número natural, tá? Qualquer um. Qualquer BK, ou B1, B2, B1000, B100.000, sei lá, qualquer um desses, é uma cota superior. Então, na verdade, X vai ser menor ou igual que qualquer uma dessas cotas superiores, ou seja, X vai ser menor ou igual que BK para todo K natural, né? Certo. Tá, e se a gente quer, pode mudar ao final, BK, posso usar BM, posso usar BT, X menor ou igual a BN para todo mundo, certo? Então, veja bem, a gente agora tem, né, por causa de que X é o supremo das cotas inferiores, que a N é menor ou igual que X, né? Isso aí já vimos. E agora X é menor ou igual a Bn, qualquer que seja. E aqui já mudei, desculpa, então tem que ser N, né? Aqui tem que ser N, qualquer que seja o número natural, não é isso? Ok. Ou seja, X está dentro de qualquer um desses intervalos, né? Ou seja, pertence a essa interseção. Beleza? Portanto, essa interseção é não vazia, tá? E isso aí demonstra o teorema dos intervalos encaixantes. Mas ainda, você pode observar que essa prova é construtiva, né? Ou seja, sabemos exatamente quem seria esse cara que mora em todos os intervalos. Pela construção, seria o supremo das cotas inferiores, tá bom? Agora, uma pergunta natural que a gente pode se fazer com relação ao teorema dos intervalos encaixantes é se esse X que existe é único, ou seja, se esse conjunto aí é um conjunto singular. Em geral, não, e a gente vai ver uns exemplos, mas com uma condição adicional, certo? Com uma condição adicional, podemos ver que essa interseção realmente se reduz a um conjunto unitário, um conjunto singular, tá bom? Então, teorema, eita, estou escrevendo em inglês. Teorema
teorema diz o seguinte, né? Então, nas condições do teorema anterior, para não estar escrevendo novamente, né? Então, ou seja, estamos nas condições do teorema dos intervalos encaixantes. A gente considerou uma sequência decrescente em intervalos, né? Fechados, limitados. Então, nas condições do teorema anterior, certo? Do teorema anterior, princípio dos intervalos encaixantes, suponhamos que o ínfimo do conjunto formado pelos comprimentos desses intervalos é zero. Ou seja, os comprimentos dos intervalos vão ser Bn menos An, né? Cada intervalo aí, né, tem esse comprimento, Bn menos An. Então, suponha que o ínfimo desse conjunto aqui é zero. Então, essa interseção, que não vacia, na verdade, vai ser um conjunto singular, um conjunto unitário, tá bom? Então, esse daqui vai ser um conjunto unitário, tá? É um conjunto unitário. É um conjunto unitário ou singular, se você quiser. Tá bom? Muito bem, vamos ver qual vai ser a demonstração desse fato aqui. Mas antes eu queria observar o seguinte, né? Quando a gente demonstrou o teorema dos intervalos encaixados, o que a gente fez? Quem era o candidato? Era o supremo das cotas inferiores, tá certo? O supremo das cotas inferiores. Não, o que estou falando? Desculpa, perdão. O supremo dos extremos esquerdos, dos intervalos, certo? Tá, agora sim. O supremo dos extremos esquerdos, correto? Mas se no lugar de você trabalhar com os extremos esquerdos, você trabalha com os extremos direitos. Olha aqui. Que tal se a gente considera o conjunto B formado pelos extremos esquerdos, ou seja, direitos, B1, B2, B3. Esse conjunto aí, obviamente não vazio, agora dessa vez vai ser limitado inferiormente. E é claro que A1 seria uma dessas cotas inferiores. Então, pelo teorema do ínfimo, esse conjunto teria um ínfimo. E da mesma forma que a gente provou, aliás, análoga fazendo as mudanças necessárias, certo? Você pode mostrar que esse ínfimo também é um ponto em comum de todos esses intervalos. Tá? Vamos anotar aqui essa ideia aqui, por favor. Então, se I, digamos, I representa o ínfimo, agora dessa vez dos extremos direitos, né? B1, B2, né? O B3, blá, 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 né? Ou seja, o ínfimo dos BNs, onde N é maior ou igual a 1, né? Primeira coisa, esse ínfimo existe por causa do teorema ínfimo, já que este conjunto é limitado inferiormente, né? Quem vai ser uma cota inferior? O A1, né? Como visto aqui, o A1 é uma cota inferior. Teorema do ínfimo, conjuntos limitados inferiormente, não vazios, eles têm ínfimo. A gente provou isso como consequência do axioma do supremo. Tá, então esse ínfimo existe, né? Então, da mesma forma,
da mesma forma, de maneira análoga, né, um processo análogo ao usado na demonstração do princípio dos intervalos encaixantes, você pode provar, né, de maneira análoga, você pode provar que I pertence a todos esses intervalos. I pertence ao IN. Ou seja, seria um ponto em comum a todos eles, tá? Eu vou deixar como tarefa vocês verificarem essa afirmação aqui. O processo é análogo, tá? Tudo bem. Então vamos lá. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Olha, vamos desenhar um intervalo genérico. AN, BN, né? AN, BN. Acho que eu vou chamar de... Eu chamei de X ao supremo dos outros, né? Eu vou chamar de Y melhor aqui, né? Eu vou chamar de Y. Vou chamar de Y esse... Né? Porque no caso anterior eu chamei de X, não chamei de S, então só por isso. Tá? Y. Né? Tá, tudo bem. Então, esse X, né, é um elemento em comum, ele está aqui. E, aliás, esse X é o supremo de N, né? Supremo de N, certo? Então, como X é supremo, ele é maior ou igual, a cota superior é maior ou igual que X. Por outro lado, Y seria uma cota inferior dos BNs. Então, Y estaria por aqui. Mas, porque X teria que ser menor ou igual a Y, né? E isso aqui, certo? Vale por causa disto aqui. Porque X, olha, X é menor ou igual a BN. Então, X seria uma cota inferior desse conjunto B formado pelos BNs. Então, comparado com o ínfimo, né? Então, o ínfimo tem que ser maior, já que o ínfimo é maior das cotas inferiores. Tá? Então, vamos anotar aqui. É importante esse daí. Todo tem sua explicação, né? Como X é menor ou igual a BN, porque ele mora em todos os intervalos, eu estou interessado nos BN, nas cotas, nos extremos direitos. Então, comparar isto aqui indicaria que X é cota inferior do conjunto B. Inferior de B. Quem é B? B é o conjunto formado pelos extremos direitos. Este aqui vai ser o conjunto B, né? Este conjunto B. Conjunto B, formado por B1, B2, B3, assim, tá? Perfeito. Então, se é cota inferior, e como Y é o ínfimo, ele tem que ser maior. Então, X menor ou igual que Y. Perfeito. Ok, então, necessariamente o Y tem que estar à direita de X, né? Ou podem ser iguais. Aliás, nós vamos demonstrar que esses dois são iguais, né? Por enquanto, a gente tem que X menor ou igual a Y, certo? Tá, muito bem. E qualquer outro cara que more nesses intervalos, né? Ele vai estar entre X e Y, necessariamente, porque por um lado ele seria cota superior dos AN, então tem que comparar com X, X é menor. E por outro lado seria cota inferior dos BNs, então comparado com Y ele tem que ser menor. Tá? Então qualquer outro cara que more aqui, que seja comum a todos os intervalos, tem que estar aqui. Então se nós conseguimos mostrar que X é igual a Y, acaba a demonstração deste fato aqui, que é um conjunto unitário, tá bom? E aí é que a gente vai usar que os comprimentos desses intervalos são cada vez menores. Tá? Então, pelo absurdo, suponhamos que X é menor que... Suponhamos que X é menor estrito que Y, né? Certo? Tá? Que X é menor estrito que Y, né? Então, certo? Então, Y menos X
y menos x seria positivo, tá bom? Muito bem, então, para epsilon igual a essa diferença, epsilon igual a y menos x, dado que o ínfimo desses comprimentos é zero, se você somar a esse ínfimo uma quantidade epsilon, deixa de ser cota inferior. Portanto, existiria um elemento dessa forma menor, né? Essa é uma das caracterizações do ínfimo, né? Então, para esse epsilon, né, que é positivo, existiria um n0, digamos, natural, tal que esse elemento desse conjunto, que seria esse comprimento, Bn0 menos AN0, seria menor que 0 mais esse epsilon. Tá? Olha, a explicação desse daí, a gente já viu na aula passada, né? Esse é o ínfimo, a maior das cotas inferiores. Então, se você soma epsilon, estaria aqui. Então, esse cara não pode ser mais cota inferior, já que esse é maior. Então, aqui você vai encontrar, né? Não pode ser mais uma cota inferior, certo? Então, você vai achar um cara aqui, né? Certo? Que seja menor estrito que este daqui, né? Que seria o Bn0 menos AN0, né? Agora, isto aqui significaria então que Bn0 menos AN0 seria menor que y menos x, né? Mas olha, segundo isto daqui, né? Isto daqui vale para todo n, né? Para todo n. Então, em particular para n0, você teria o seguinte gráfico, digamos, né, para ilustrar. Olha, aqui você teria o AN0, esse intervalo, aqui teria o BN0, né? Como o x é cota superior desse conjunto A, ele é maior ou igual que esse, y por outro lado é cota inferior, menor. Como é que esse intervalo aqui, porque essa relação aqui está dizendo que esse intervalo grande tem comprimento menor que esse daqui, né? Ou seja, como é que essa diferença daqui a aqui é menor que daqui a aqui? Não pode acontecer. Então, isto aqui é claramente uma contradição, não é isso? Uma contradição. Então, essa contradição, ela vem daqui, de supor que x é menor que y, né? Então, como x é menor ou igual, necessariamente x é igual a y, tá? Portanto, vamos anotar aqui, portanto, nosso x tem que ser necessariamente igual a y. E isso aqui demonstra porque, veja bem, qualquer outro cara, né? Digamos, se você tem um z que pertence à interseção, de todos esses intervalos, né? Então, esse z mora aí, né? Então, por um lado, esse z vai ser cota superior de A, C é cota superior de A, cota superior do conjunto A. E então, comparado com o supremo, que é o x, teria que ser menor ou igual que zero. Mas por outro lado, né, porque isso aqui vale para todo n, por favor, para todo n, né? Por outro lado, z vai ser cota inferior do conjunto B. B é formado pelos extremos direitos. Então, como y é uma cota, aliás, é o ínfimo, e z é uma cota inferior, z tem que ser menor ou igual. Mas x é igual a
a y, x é igual a y, x igual a y, então você teria x menor ou igual a z, e z menor ou igual a y. Então z tem que ser necessariamente x e, portanto, igual a y. Tá? Então isso aí demonstra que somente pode existir um único ponto dentro dessa interseção. O teorema dos intervalos encaixantes já garante a existência de um ponto, né? Segundo o que a gente viu, pode ser escolhido x como o supremo dos extremos esquerdos, ou pode ser o ínfimo dos extremos direitos, não é isso? Mas, segundo seja o caso, podem existir outros pontos. Só que quando os comprimentos dos intervalos são cada vez menores, ou seja, seu ínfimo vai para zero, essa interseção se reduz a um conjunto singular, certo? Um conjunto unitário, tá? Muito bem, eu queria ver com vocês, deixa eu ver uns